Cheio de dinheiro, sonho de jogar no Brasil, paga a multa, vem pro Flamengo. Daí realizei um sonho. Realizei um sonho e tal. Você queria jogar no Flamengo? Eu queria jogar no Flamengo. No Flamengo. E aí ganha um ônibus indo pro estádio, ele puxa o bonde do Mengão sem freio. O bonde do Mengão sem freio, uma música do Flamengo dentro do ônibus do Fluminense. Sem querer? Não. Brincou lá atrás. Não, era uma música, né? E aí na verdade, a gente estava voltando pro hotel do reconhecimento do gramado. Você nem jogou. Eu nem joguei. Você já saiu do hotel e tal. Aí chegamos no hotel, banho, aquela coisa toda, janta. Aí depois do jantar, fui chamado no quarto do Mário, que hoje é o presidente do clube, né? Certo. O Mário era advogado na época, junto com o Peter, presidente, e falaram, olha, por conta disso, você tá fora. Vocês estão de brincadeira. Não, você tá fora. Vocês vão se arrepender. Daí eu também era um pouco mais abusado também, né? Vocês vão se arrepender. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, esse vídeo tá muito legal. Essa entrevista aqui, né, o Emerson Sheik vai revelar pra vocês aqueles bastidores. Lembra do bonde do Mengão sem freio, que ele cantou dentro do ônibus do Fluminense e simplesmente os caras expulsaram ele do time por conta disso, né, galera? E depois, é claro, ele acabou parando no Flamengo, jogando até pelo Flamengo, tá? Então esses bastidores será contado, né, pelo próprio jogador, o Emerson Sheik. Tá bem legal esse vídeo, tenho certeza que você vai gostar bastante. Assista ele até o final, beleza? Vou deixar aqui os créditos, né, pro canal Podpai, Podfilho, link na descrição do vídeo. Sem mais delongas, Sheik, conta pra gente como é que foi, né, cantar o bonde do Mengão sem freio dentro do ônibus do Fluminense. Roda aí, produção. Cheio de dinheiro, sonho de jogar no Brasil, paga a multa, vem pro Flamengo. Daí realizei um sonho. Realizei um sonho e tal. Você queria jogar no Flamengo? Eu queria jogar no Flamengo. E aí ganhou um Campeonato Brasileiro. Ganhei um Carioca e um Brasileiro. Então, aí depois do Flamengo, Fluminense. Ganha um Campeonato Brasileiro. Ganha um brasileiro no Fluminense. E no Fluminense tem o caso, eu não sei se o Ale chegou a ler essa história, mas eu lembro do dia. Foi jogar contra o Argentino Júnior na Argentina, Libertadores, né? Precisava da vitória, era um jogo importantíssimo. Aí tá no ônibus indo pro estádio, ele puxa o bonde do Mengão sem freio. O bonde do Mengão sem freio, uma música do Flamengo dentro do ônibus do Fluminense. Sem querer? Não. Brincou lá atrás. Não, era uma música, né? E aí alguns outros cantaram também, né? Alguns mas cantaram. Estourou só em você. Em mim. Na verdade, assim, ali teve uma situação com um presidente que era o Peter, na época. Peter, né? Era Peter Siemens, alguma coisa assim. Ainda no Brasil, depois do Carioca, talvez, teve uma exigência do Muricy, e eu vi um cara muito envolvido com o clube, negou a seleção brasileira, inclusive, para permanecer no clube, e eu acreditava no projeto do Muricy para o Fluminense. E eu fui peça importante na conquista do brasileiro. Então, me achei no direito de reivindicar e brigar também como o Muricy estava fazendo. E não era para mim, era para a instituição. Então, tudo que foi prometido ao Muricy se tornou público, né? Porque o Muricy ficou chateado, saiu, inclusive, né? Foi negado. Então, nós ganhamos o brasileiro dentro de umas condições horrendas, né? E teve o patrocinador, na verdade, que foi extremamente importante. A Unimed foi importantíssima na contratação e na negociação com os atletas que formaram aquele elenco campeão. E o Fluminense estava ali, né? E a gente acreditava que com dinheiro de patrocínio, com as verbas do título, o estádio sempre lotado, porque o Fluminense ficou brigando ali o ano inteiro, então a gente imaginava que ele poderia entregar o que o Muricy tinha combinado com eles. Não entregaram, eu briguei, e depois da briga, aí veio esse episódio do ônibus. Aí ele aproveitou, e com um pouco de razão também, né? Eu sou muito sincero, na boa, eu sou muito sincero. Mas assim, o que deu na tua cabeça de cantar a música do Flamengo dentro do ônibus? Assim, vamos lá.
era uma música que falava dos 4 grandes do Rio. Era uma música que estava fazendo sucesso. Né? Era uma música regional, era um funk carioca. E esse funk falava de Vasco, de Flamengo, de Botafogo, de Fluminense. Na hora do bonde do Mengão sem freio, é óbvio que a voz ela subia um pouquinho mais do que quando era o refrão do Vasco ou do Botafogo. Mas outras pessoas cantaram também, essa que é a verdade, né? E a caixinha de som sempre na minha mão, porque a caixa era minha e eu que botava a música, eu que era o cara da resenha, que agitava e aquela nesse coisa ônibus toda. Só tava a galera do Fluminense. Só a galera do Fluminense. Tava indo pro hotel. Na verdade a gente estava voltando pro hotel do reconhecimento do gramado. Você nem jogou. Eu nem joguei. Você já saiu do hotel e tchau. Aí chegamos no hotel, banho, aquela coisa toda, janta. Aí depois do jantar, fui chamado no quarto do Mário, que hoje é o presidente do clube, né? Certo. O Mário era advogado na época, junto com o Peter, presidente, e falaram, olha, por conta disso, você tá fora. Vocês estão de brincadeira. Não, você tá fora. Vocês vão se arrepender. Daí eu também era um pouco mais abusado também, né? Vocês vão se arrepender. Theo, sabe por quê? Eu, enquanto atleta, eu sempre tive tanta gana de levantar a taça, porque segundo lugar não é lembrado. Sim. Só é lembrado quem ganha, quem vence. Sim. É uma realidade dura, porque um segundo lugar, um quarto, um sexto, não quer dizer que é um trabalho perdido. Mas é a realidade do nosso futebol aqui, da nossa vida, né, dentro do esporte aqui. E eu sabia que eles estavam errando. Eu sabia. O Deco deu uma entrevista agora, eu vi uma matéria do Deco, que ele fala: o Fluminense errou muito em ter liberado o Emerson. Porque eu tenho certeza que brigaríamos pelo título da Libertadores. E nesse jogo, o que aconteceu? Ganhou ou perdeu? Não lembro, mas eu acho que ganhou. Mesmo assim acho que ganhou. Mas foi muito humilhante, Theo, porque eles me chamaram no quarto, fizeram tudo isso comigo, e assim, eu falo isso até hoje, né? Eu tenho família, eu tinha um contrato de trabalho, e o Fluminense me tirou de casa. Num local que eu tenho a minha família, estava seguro, me levaram para outro país, em um hotel, em um quarto, eles me liberam e mandam eu voltar sozinho. Eu não tinha tênis para voltar, uma roupa social para voltar, porque eu fui com roupa do clube. Certo, você foi com uniforme de viagem. Eu fui com uniforme de viagem. Então, Conca me emprestou o tênis. Acho que o Valência, lembra? Lembro. Volante. Lembro. Me emprestou uma calça. E o Júlio César, lateral, que é meu irmão, me emprestou uma blusa de frio. O avião faz frio, né? Então voltei pro Brasil. Isso, os seus colegas de time que jogavam com você, eles não estavam nem aí. Assim, não, estavam. Eles fizeram uma reunião. Mas eles ficaram bravos com você? Não, comigo não. Bom. Parece só a direção. 2 ou 3 que não, né? 2 não foram. O elenco todo foi pra reunião depois, né? Eu cheguei no quarto e avisei pro Júlio. Daí alguns já estavam sabendo que a diretoria desceu para bater papo, essas coisas, e daí reuniram todos no meu quarto e não iam jogar. Falei, gente, pelo amor de Deus, não faz sentido. Agradeci, não faz sentido vocês não jogarem, né? O Fluminense é muito maior, né? A instituição, torcedor, respeito. Sim. Mas eles falaram aquilo muito porque acharam, desculpa a palavra, sacanagem. Sacanagem. Mas daí voltei, né? Voltei pro Brasil e fechei com o Corinthians. Então tá aí, né, galera? O Emerson que realmente é um vitorioso, né? Conseguiu ganhar o Campeonato Carioca, o Brasileiro com o Flamengo, ganhou o Brasileiro com o Fluminense, ganhou o Mundial de Clubes, né? E Libertadores com o Corinthians. Então, assim, é um cara que conseguiu, né? Por onde passou, conseguiu ser campeão, tá? E ele sempre foi declaradamente Flamengo, né? E lógico que o cara, você viu que ele falou ali, foi de propósito, né? Ele cantou mesmo pra valer. Bonde do Mengão sem freio
Dentro do ônibus do Fluminense, esse negócio viralizou na época, né? E os caras tiraram ele do time, mandaram ele embora. Olha só o quanto, né, o Fluminense não gosta do Flamengo. E na época, né, você vê que o Mário Bittencourt, né, agora que é o presidente do Fluminense atual, né, que inclusive tem parceria aí com o Flamengo na questão do Maracanã, você viu que eles não gostaram na época não, né? Então você vê a rivalidade, né, que o Fluminense tem com o Flamengo quanto a essas questões já é, ó, de muito tempo, beleza? Você lembra dessa situação? Coloca aí nos comentários se você lembra desse episódio, beleza, meus amigos? Vou deixar aqui os créditos, né, pro canal Pode Pai, Pode Filho. E também pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixe o seu like, que ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouquinho vou trazer mais novidades pra vocês aqui, tamo junto? Vou nessa, saudações, bonde do Mengão sem freio, fui!